como melhorar a sua vida em 12 semanas aqui na Austrália. Olá, eu sou a Carol Duarte. Eu estou fazendo um projeto de 12 semanas baseado no livro The 12-Week Year, que te ensina a fazer um planejamento de 12 semanas para você ganhar ali muito mais resultado do que muitas vezes a gente ganha no ano inteiro. Por quê? Já expliquei isso aqui em vídeos passados, mas brevemente, porque você vai fazer meta, a sua meta mesmo vai ser atingível, porque é um prazo que não é tão longo, mas também não é tão curto. Você geralmente não deixa a peteca cair por muito tempo, porque você sabe que está próximo à data de medir esse resultado, né? E porque você também tem um pouco mais de previsibilidade em relação a como é que estará a sua vida daqui 3 meses. Às vezes a gente faz um plano para um ano e 6 meses depois, 9 meses depois, nossa vida está tão diferente que aqueles planos já não faz mais sentido. Então a ideia é exatamente porque 12 semanas é um período interessante para a gente poder... É palpável, né? Para a gente poder realmente entender onde a gente quer estar, o que a gente quer fazer, para nos ajudar em uma meta maior, em um objetivo maior, eu diria. No meu caso, eu coloquei 3 coisas. Geralmente, o livro fala para você colocar no máximo 3 coisas. Eu testei anteriormente com uma só, e foi um sucesso, 2 vezes eu fiz. E aí, dessa vez eu tô fazendo com 3. E, gente, tá sendo muito mais desafiador. Primeira coisa é que eu quero melhorar o meu lado profissional. Eu recentemente comecei um novo emprego, dessa vez em uma área diferente, que eu nunca trabalhei antes, que é na área de infraestrutura, né? Eu sou formada em engenharia civil e agora eu estou trabalhando com civil mesmo aqui na Austrália. Então, a ideia é ganhar mais conhecimento, melhorar o meu inglês técnico, crescer ali dentro da minha carreira, conseguir fazer com que esses 3 meses sejam tão produtivos que me faça ir para esse caminho que eu quero de, né, uma profissional cada vez melhor. A segunda coisa é o meu business. Então, além de trabalhar na área aqui na Austrália, eu também tenho uma empresa. Eu ajudo outros brasileiros a conseguir emprego na área de formação também. Já ajudei uma centena de pessoas. E eu estou no momento de transição, né? Eu quero melhorar o meu programa de acompanhamento e criar algumas outras coisas. E eu vou falar mais pra frente para vocês algumas das coisas que eu já consegui fazer essa semana. E a terceira coisa é o porquê disso aqui, né? Eu quero crescer como profissional e como empresária porque eu quero ter mais tempo para minha família, mais tempo livre, curtir mais a vida, ter uma vida mais saudável. Então, por isso eu não quis deixar isso de fora, que é, no final das contas, o objetivo principal. Então, eu acabei colocando várias coisas em relação a melhorar a minha rotina, a incluir algumas coisas dentro do meu cronograma, porque se deixar eu fico só trabalhando, eu preciso de dar uma segurada e relembrar o que eu preciso fazer. E aí, seguindo o livro, a gente tem coisas que a gente coloca para fazer diariamente, semanalmente e pontualmente. E aí, gente, essa é a segunda semana. E eu já deixei a peteca cair em um monte de lugar. Já me mostrou, por exemplo, que realmente fazer 3 coisas ao mesmo tempo é muito mais difícil. Então, se você ainda não começou e está pensando, eu diria, considera talvez fazer só uma coisa, igual eu fiz as últimas 2 vezes, ou talvez 2 coisinhas, mas 3 realmente é muito mais pesado. Acho que a gente tem realmente que priorizar algumas coisas, né? E aí, quando você tem tanta coisa acontecendo, fica difícil de priorizar. E eu me senti bem cansada essa última semana. Era uma sensação de que tudo é meio urgente e eu ficava assim, o que eu faço? Porque se eu focar em uma coisa pontual que eu preciso fazer, eu atrapalho a questão da rotina, que é o outro pilar aqui. Aí se eu faço isso aqui, eu deixo de fazer o outro. E aí, assim, no final das contas, eu senti... Foi uma semana que eu fiquei cansada e um pouco frustrada porque eu não consegui entregar o meu melhor em diversas coisas. Diariamente, né? Principal coisa é a rotina. Eu queria acordar entre 5 e 6 da manhã, parar com meu celular às 8 e dormir entre 9 e 10. E eu consegui acordar todos os dias, né, os 5 dias da semana, no horário certo. Porém, o celular e a hora de dormir deixou a desejar, exatamente tentando cumprir algumas das outras coisas. Então, eu só fui pra cama no horário certo 3 vezes. E eu só parei com o celular exatamente às 8 horas da noite. Eu acho que foram 2 vezes, 2 ou 3 vezes também. Então, assim, é difícil porque, que nem eu disse, eu trabalho 38 horas na semana.
E eu queria focar no meu business por 20 horas na semana. Só que às vezes, gente, 20 horas é pouco. E às vezes também a gente não chega do trabalho e foco naquela hora. Às vezes eu vou jantar, fazer alguma coisa e tudo, e acaba ficando um pouco tarde. E aí, né, atrapalha todo esse planejamento da rotina. Outra coisa em relação a isso foi que eu, em vez de fazer um faxinão no final de semana, eu queria introduzir de 15 a 20 minutos de limpeza por 5 dias na semana também, né? De terça a sábado. E até então não funcionou. Por que não funcionou? Porque eu não fiz uma rotina bonitinha do que tem que ser feito a cada dia. Então eu já entendi isso também. Agora, para a terceira semana, terei uma rotina mais clara do que tem que ser feito a cada dia, porque eu acho que a falta de saber o que fazer, eu sempre fazia as mesmas coisas. Então eu estava sempre só arrumando cozinha, lavando louça, tirando louça colocando louça na coisa de lavar, tirando, secando, guardando. Eu estava mais ali na cozinha, às vezes limpando armário, fogão. E o restante da casa ficou do jeito que ficou, entendeu? Um dia ou outro eu aspirei a casa, mas não fiz nada com muito carinho. Então, acabou, de novo, sobrando para o final de semana, que eu também não fiz. E agora minha casa está uma bagunça essa semana. Não tem jeito de eu não limpar, talvez até mais do que esses minutos. A coisa boa é que eu achei mandei mensagem procurando algumas cleaners. Eu falei com vocês, né, que eu tava pensando em talvez contratar alguma faxineira para poder me ajudar, que aí esses 15 minutinhos ali vira só um tapinha mesmo, eu não preciso de tirar muitas horas no final de semana para poder fazer o que tem que fazer. E aí, eu já conversei com uma, só que ela não é exatamente da minha cidade, então ia ficar um pouquinho caro, e por conta de planos financeiros, assim, eu e o Andrew pensamos meio, não, talvez vamos olhar outra pessoa mais próxima, para não ter que pagar tanto de deslocamento e tal. Então agora eu vou conversar com algumas outras pessoas aqui perto, e quem sabe, se eu conseguir uma pessoa, talvez eu consiga até reduzir esses 15, 20 minutos para fazer só uns 10 minutinhos, assim, só uma coisa mais por cima, principalmente se a pessoa vier toda semana, né? Se vier a cada 15 dias, provavelmente eu vou manter esse tempo. E aí, uma coisa que não tá dando certo, no meu emprego eu coloquei que todos os dias, né, 5 vezes na semana, eu queria estudar 30 minutos de alguma coisa do trabalho. E eu comecei uma obra nova agora. Então, a minha cabeça tá toda voltada para isso. Eu não tô conseguindo parar e ler e estudar coisas diferentes. Não deu certo ainda. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Às vezes quando a gente coloca uma coisa muito acima da nossa expectativa, fica mais difícil de cumprir. Então, estou considerando 2 alternativas. Vou testar essa semana e vou ver como é que vai. Uma é reduzir isso para 15 minutos e a outra é reduzir isso talvez para 3 vezes na semana. Então, vou ver como é que vai funcionar essa semana, ver se eu vou conseguir fazer. E é algo que eu acho que vale a pena manter ainda, não quero tirar. Eu pensei nisso assim, será que, né, às vezes eu só focando mesmo na obra que eu tô fazendo, já tô aprendendo com ela, né, mas eu não quero tirar ainda. E aí volta na questão do planejamento. Eu acho que vai fazer uma maior diferença na minha vida se eu conseguir na sexta-feira definir os tópicos que eu vou estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana seguinte. Eu não fiz isso ainda e, inclusive, né, já estou começando agora a terceira semana, então talvez eu faça isso amanhã, início do dia, já programando o que eu vou estudar todos os dias e passo a fazer isso toda sexta-feira. Eu acho que isso vai, tendo um planejamento mais claro, vai deixar isso mais fácil para mim. Por outro lado, os 5 minutos antes de começar a trabalhar, organizando o que eu quero fazer naquele dia e na semana tá funcionando. O da semana eu falei que eu ia fazer na sexta, eu tô fazendo na segunda-feira. Não consegui fazer na sexta ainda, e vamos ver como é que vai ser essa semana. Geralmente eu começo o dia, né, assim que eu chego no escritório eu faço isso, e esses dias eu tenho ido à obra antes de ir ao escritório. Então, quando eu vou à obra, eu tô lá fazendo as coisas da obra. Quando eu piso no escritório é que eu planejo os 5 minutos, e tá dando super certo, tá me deixando mais organizada. Eu tenho, na empresa também tem um aplicativo, chama Clockify, que você coloca, né, o horário que você trabalhou e o que você fez. E tá sendo até bom pra mim, porque às vezes eu chegava no final do dia e falava assim, meu Deus, o que eu fiz? Ou então às vezes eu esqueci uns dias de colocar lá, e aí no dia que eu ia colocar, eu falava, o que eu fiz nesse dia? E agora, como eu tô anotando bonitinho, chega no final do dia, eu vejo tudo que eu risquei, eu já anoto lá no aplicativo,
e já fica tudo certo, assim, tá mais claro na minha cabeça. E aí, uma outra coisa que eu deixei na semana passada, não rolou, foram os 10 stories e um post no feed. Eu vi que não tava dando certo, assim, na minha rotina, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu realmente decidi deixar pra lá. Eu acho que eu postei no feed de uma vez, eu acho que eu fiz os 10 stories, assim, no dia só uma ou duas vezes, o restante foi o que foi, e eu não fiquei me forçando em cima disso, porque eu sabia que eu precisava de uma preparação maior para conseguir ter essa constância. E aí que entra uma preparação maior que eu consegui. Eu já tive uma equipe de social media trabalhando comigo há um tempo atrás. Eu tinha começado com elas agora, e aí eu vi que não ia rolar, porque eu sou muito... Quando você tem uma equipe assim, às vezes as pessoas pegam o seu conteúdo, obviamente pensando assim em estratégias e tal, e elas vão decidir exatamente o que elas querem colocar em cada dia, do jeito que quer. E eu tenho um certo... Eu não sei se a palavra é apego, mas sabe aquela coisa assim, eu sei que eu quero hoje postar isso aqui por conta do motivo tal. Então, tipo assim, eu tenho essa coisa próxima do meu conteúdo, do meu público, e pra mim não é fácil eu deixar outras pessoas criarem estratégia, principalmente quando eu sinto que as coisas estão indo mais para um lado marketing. E eu não tenho essa pegada. Para quem quer aprender comigo, quem quer fazer a minha mentoria de carreiras para conseguir trabalhar na área aqui na Austrália, eu quero porque realmente se identifique comigo e não porque tem uma coisinha aqui e outra ali. Então, eu acabei fazendo um acordo com elas e eu vou escrever os meus posts e elas vão fazer só o design. E eu já postei, na semana passada eu postei um desses, nessa segunda semana aí eu postei um desses posts que elas fizeram. E, gente, tá tão linda a nova identidade visual, né? Que eu fiquei toda feliz. Já tá seguindo uma das coisas que eu coloquei aqui na parte pontual, que é, eu tô fazendo um processo de branding, né? De rebranding, na verdade, né? Refazendo a identidade visual da minha empresa com a Paloma. E aí já usaram, assim, fontes, cores, tudo já batendo com a minha nova identidade visual, então fiquei bem feliz, gostei bastante do resultado, e vai ser uma coisa que vai tirar um pouco do meu tempo, porque nada, depois que você escreve, a parte que mais demorada é escrever o post, mas depois que você escreve, aí você tem que pegar que foto que vai usar, como é que vai escrever, o que vai ficar em cada slide, ajeitar, ajustar a letra, tamanho e tal, isso... que nada vai 30 minutinhos ali até fazer tudo, tirar screenshot, cortar no tamanho certo, colocar no Instagram. E aí, só essa economia de tempo já vai me deixar ter mais tempo para focar nos meus alunos, no conteúdo de dentro da mentoria e ajudar a galera que realmente quer trabalhar na área. Enquanto, para quem está só me seguindo, tem um conteúdo bonito, atrativo visualmente e de qualidade. Então, ponto para mim aí nessa questão. Semanal. Eu comecei a semana passada já mal, porque uma das coisas era tirar o domingo off. E eu não tirei o domingo off, já comecei o dia... foi um dia que eu foquei muito numa tarefa pessoal, pontual, que é de criar o curso, né? Já estava mais ou menos estruturado, mas terminar a estrutura do curso de inglês para entrevista e para ambiente de trabalho. Então, um projeto que já estava na cabeça há algum tempo, já estava, né, colocando algumas coisas no lugar. E esse domingo, o Andrew tava passando mal, então ele queria ficar mais quieto na dele. E eu falei, beleza, eu tô tirando o dia off exatamente porque eu queria ficar mais com ele. Mas se ele tá passando mal, quer ficar deitado, quer ficar dormindo, não tem o que fazer. Então eu falei, já que, né, eu poderia estar fazendo aqui qualquer coisa, pessoalmente eu quero trabalhar com isso. Então por isso que eu tirei esse dia para poder mexer com esse curso. E, gente, vou falar sério pra vocês, viu? Eu tô fazendo aquilo que eu gostaria de ter tido quando eu estava buscando emprego, porque só quem já passou por entrevista em inglês sabe, porque entrevista em português já é difícil, já, né? Por isso quando é em inglês, às vezes dá aquele medinho, né? E a ideia é realmente levar a galera em 12 semanas ali para ficar cada vez mais confiante, mais tranquilo em falar inglês, em trazer frases e, né, melhorar ali a pronúncia e a forma de falar e a forma de estruturar as respostas. Então, tô bem feliz com o resultado, ainda não terminei, vai continuar agora na terceira semana, mas foi aí uma coisa da semana, que era um dia que era para tirar off, que não deu certo. Por outro lado, resolveu essa tarefa pontual. Que mais que tinha aqui da semana?
date night. A gente fez, na verdade, 3 dates, assim, mas tipo, cafeteria e tal, de manhã, 2 vezes. E um dia a gente saiu à noite, mas a gente chamou um casal de amigos, então meio date night, assim. Mas foi o que teve. E eu coloquei pra cozinhar pelo menos 2 vezes na semana e eu cozinho umas 4 vezes. O lado ruim é porque eu tenho muita dificuldade pra cozinhar, então eu levo muito tempo. Eu tenho que ter uma coisa pronta pra eu começar outra. Não consigo, assim, aquela coisa de mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo. Na cozinha eu não consigo. Na verdade, na vida toda eu tenho dificuldade em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu já fiquei feliz só de eu estar mais ativa, fazendo mais. O Andrew gosta que eu cozinhe, porque ele passa o dia todo na cozinha fazendo comida para os outros. Então, quando ele chega em casa, é gostoso comer uma comidinha feita. E eu fiz uma comida brasileira, gente, ficou muito gostosa. Eu não sei cozinhar e eu fiquei bem orgulhosa. Então, ponto para mim. No emprego, a ideia era planejar minha semana na sexta-feira. Como eu comentei mais cedo, tô conseguindo planejar apenas na segunda-feira mesmo. Essa semana terceira semana agora eu vou tentar novamente. Mas não tô achando que tá ruim de planejar na segunda não, sabe? Vamos ver como é que vai ficar. A criação do study set. Eu tinha criado na semana anterior já 2, então eu já tinha um study set para poder usar naquela semana. E aí, isso era até uma coisa pontual, né? Que eu tinha que estudar esse study set 5 vezes na semana. E também não rolou. Eu já tinha ele feito, mas eu só estudei ele 2 ou 3 vezes. Eu acho que isso é uma tarefa que eu tenho que continuar, eu tenho que tentar ter constância, mas eu já entendi que deixar isso pro final do dia não tá funcionando. Então eu tenho que tentar buscar e puxar isso pro início do dia. Só que agora eu tô indo pra obra às 7 horas da manhã. Então tá uma coisa meio assim, não tô tendo muito tempo, né, desde a hora que eu acordo, aí vou arrumar e tal. Mas a ideia é realmente trazer isso pra amanhã. E até porque, gente, se eu já treino inglês antes de ir pro trabalho, eu já tô meio que, né, no ritmo. Então, essa é a ideia, para ver se eu consigo ter uma aderência maior. E a gravação do vídeo tá acontecendo. E eu também coloquei para escrever os aprendizados da semana. E aí eu contei para você semana passada que eu não tinha escrito na semana anterior. E não escrevi dessa semana de novo. Vamos tentar mais uma vez. Vou tentar de novo escrever esses aprendizados. Agora, como eu não estou estudando esses 30 minutos, talvez eu mude isso para aprendizados de obras ou, né, de projetinhos dentro da empresa. Então, assim, eu tive aquele projeto de melhorar o sistema deles integrado lá de qualidade, segurança do trabalho e tudo. Eu poderia escrever sobre terminar esse projeto. Agora eu estou ajudando eles numa plataforma lá de precificação e tal. Talvez eu possa escrever sobre isso. E eu estou fazendo ao mesmo tempo essa ponte, essa obra de reparação lá na ponte. Talvez ao terminar eu possa escrever sobre isso. Não sei ainda. Vamos tentar mais uma vez. E não dando certo, eu acho que eu vou mudar, porque não adianta eu colocar coisas que não são factíveis. E não que não seja fácil de colocar isso na rotina da sexta-feira, mas às vezes a gente tem algumas coisas para entregar que precisa de serem terminadas antes da semana terminar. E eu não quero ficar estendendo o dia lá só para poder ter isso aqui feito. Vamos ver. Pontualmente, eu coloquei que eu queria organizar os cômodos aqui da casa, né? Tanto organizar fisicamente, quanto tem muita coisa sem fazer, porque a gente mudou recentemente. E a gente saiu de um apartamento de 2 quartos para uma casa de 4 quartos. Então, tem mais cômodos, mais espaços. Por exemplo, tem um corredor aqui, eu não tinha corredor antes. E esses outros quartos, enfim, antes era um escritório, agora tem 2. Então, minha casa tá meio pelada. E aí, esse final de semana foi maravilhoso, porque colocamos uns 3 quadros na parede, que eu já tinha pedido à imobiliária, já tinha comprado os quadros. A moça, a arquiteta que fez o projeto para mim já tinha estabelecido onde eles iriam. E aí, finalmente, a gente foi lá no Bunnies, comprou o que precisava, instalamos os quadros. E a gente comprou também um espelho. Então, chegou uma mesinha bem fininha, assim, que eu comprei aqui pro corredor. Comprei um vasinho. Então, esses 2... O corredor só não terminou ele porque a gente ainda não pregou o espelho. Mas a sala praticamente terminou. As outras 2 coisas que eu queria fazer era colocar uma cortina e
o tapete que tá debaixo da mesa de jantar não combina com o outro, um é cinza, o outro é pro lado do bege, só que a arquiteta tinha falado para tirar, né? Então eu não ia comprar outro, ia ficar no chão, mas meu marido não quer tirar. Então, por outros objetivos financeiros, eu acho que eu vou deixar esse tapete sem combinar por agora mesmo. E a cortina, eu preciso de achar um adaptadorzinho, assim, porque já tem uma cortina lá que a gente não quer, meu marido não quer que a gente tire, mas existe um adaptador que você pode depois colocar aquele tubo e colocar a cortina de tecido. Então, eu preciso de olhar ainda isso, mas tá, a parte que isso não me incomoda, né? Vai ficar mais bonito, mas o que tava me incomodando era a parede pelada e agora temos quadros, então tô bem feliz com o resultado. Tem um curso também que eu comprei, eu queria fazer sobre relacionamento, não mexi nele ainda, mas eu assisti até alguns conteúdos e tudo do cara do curso, mas no YouTube e tal, de graça, mas eu ainda vou colocar isso na rotina. Na verdade, não vai ser na rotina, né? É pontual e eu vou colocar quando couber. Agora, na semana 3, eu vou estudar um pouquinho, mas não tô assim, não tá me fazendo parte da prioridade do momento, sabe? Como é pontual, em algum momento das 12 semanas isso vai acontecer. Do emprego, eu coloquei que eu queria ler 6 livros, né? Então seria um livro a cada 2 semanas, essa era a ideia inicial. Terminou a segunda semana e eu não abri este livro. Sei que estou atrasada, sei que isso vai impactar as outras semanas, porque agora não vai ser um livro a cada 2 semanas, eu vou ter que ler uma velocidade um pouquinho maior, mas tá tudo bem. Como eu disse, estava muito cansada na última semana e a gente tem que respeitar o nosso corpo. Não adianta eu querer colocar mais coisas, porque isso ia me deixar mais estressada e aí todo o objetivo, né, desse desafio iria se perder. Então, ainda não comecei, mas vou contar aqui pra vocês quando eu começar a ler e como que vai ser. Tem essa coisa de criar as aulas sobre o que eu estou estudando. Eu não comecei nem a escrever sobre o que eu estou aprendendo, então vou deixar isso segurando ainda, não estou estudando direito. E na empresa, né, eu tinha várias coisas pontuais, reescrever minha metodologia, criar um módulo sobre aplicação, criar esse curso de inglês para trabalho e entrevistas, melhorar algumas coisas dentro da plataforma, implementar a inteligência artificial em várias coisas que eu sei que dá para ajudar e fazer com que o processo seja mais rápido. E, né, voltar a fazer os encontros do Carreira em Construção, que é para os mentorados que conseguiram emprego, uma comunidade para a gente poder dividir mais sobre as conquistas e tudo. Fazer um vídeo de mentoria aqui para o YouTube e refazer o meu site com as informações dos produtos. Disso tudo, o que eu fiz foi o curso de inglês. Então esse foi o maior foco. E a outra coisa foi nessa parte de branding com a Paloma. Então eu estou o tempo todo respondendo, ela pede algumas coisas, pergunta algumas coisas, então fiz alguns formulários, melhorei algumas coisinhas assim. Mas é um processo, né? Então demanda um pouquinho mais de tempo e é por isso que são coisas pontuais. Eu não tenho assim exatamente quando eu irei fazer. E eu acho que no geral, foi uma semana produtiva, mais produtiva do que se eu não tivesse planejado nada e menos produtiva do que estava no papel. Então, acho que a lição que fica é que a vida é isso, as coisas vão acontecendo, a vida é dinâmica, nem sempre a gente consegue bater e fazer tudo, mas o fato de eu ter esse planejamento fez com que as coisas estivessem funcionando muito melhor. E na semana anterior, eu falei, né, que eu estava sobre o meu rendimento no trabalho, e uma das coisas que eu foquei lá, que foi um dos aprendizados do livro A Tríade do Tempo, eu coloquei na minha rotina e deu muito certo. Estou muito mais produtiva no trabalho. Estou conseguindo entender muito mais, principalmente que aqueles 5 minutinhos, né, no início do dia, e eu planejando o que eu vou fazer, pensando no tempo que eu tenho e colocando bastante tempo livre para as coisas que vão aparecendo, e tá funcionando super bem. Então, pensando desse lado, que foi muito legal, eu acho que foi uma semana bem produtiva e muito boa, apesar de ter várias coisinhas ficado meio em aberto, umas coisas feitas, outras feitas algumas vezes só e tudo. Dá para melhorar? Irei melhorar, mas entendendo qual que é o objetivo e como é que eu estou no meu ritmo, porque não adianta a gente acabar com a nossa saúde mental tentando chegar no ideal, né, gente? E é por isso que eu acho que esses planos, assim, eles têm que ser escritos a lápis.
Se precisar de fazer alguma adaptação, no último desafio que eu fiz, né, que foi para melhorar o inglês, inclusive tem aqui na plataforma como é que fala? Todas as aulas, né, gravadinhas, uma playlist. Vocês vão conseguir ver lá nos vídeos, não são aulas, desculpa, nos vídeos que eu fiz lá mostrando o desafio que eu fiz para inglês, para melhorar o meu inglês, como que o fato de ter ali aqueles o planejamento semanal, o objetivo e tudo, só da gente ir fazendo e tudo, a gente acaba indo bem melhor do que se nada tivesse sido colocado no papel. Mas ainda naquele caso, você vê que teve algumas coisas que eu comecei com um plano, e à medida que eu fui executando, eu falei, não, peraí, isso aqui vai funcionar melhor assim. Então eu fiz algumas pequenas adaptações, bem no início, que resolveram todas as outras semanas. E é isso que eu vou tentar fazer ainda na próxima semana, né? Agora na terceira semana. Entender como é que vai funcionar a minha rotina, porque eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. Então é mais desafiador mesmo. Foi uma escolha, não precisava de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se eu me comprometi a isso, eu vou agora entender como é que eu vou fazer para entregar o meu melhor. Espero que você esteja fazendo o seu planejamento aí também. E se você se interessou por esse vídeo, imagino que você também vai se interessar por esse aqui.